A gente vai ler os versículos 9 e o versículo 10, tá bom? Se você está com o seu celular ou com a sua Bíblia. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10. O 9 diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se vistam com modéstia e bom senso, não com um cabelo tão frisado e com ouro ou pérolas e vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam a fé cristã. O que Timóteo está colocando aqui? Eu quero rapidamente mostrar para vocês por que essa instrução veio para essa igreja. Nesse tempo dessa igreja, na igreja que Timóteo era pastor, as mulheres, elas eram recém-convertidas, elas não tinham ainda um costume, um padrão cristão de vestuário e de comportamento. Elas vieram do mundo recentemente convertidas e elas ainda não tinham aquela ideia de como se comportar no culto ao Senhor. Então, nessa igreja em específico, as mulheres, elas tinham um comportamento exageradamente vaidoso e exageradamente negativo do ponto de vista de reverência. Elas conversavam durante o culto, elas se levantavam no meio da ministração, elas interrompiam o pastor enquanto ele ministrava, fazendo perguntas aleatórias. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente vai ver que aquelas mulheres, resumindo em uma palavra, elas não tinham muita educação, né? Uma educação mesmo formal, de ouvir a palavra, de se comportar durante o culto. Então, o comportamento delas, além de ser um comportamento inadequado, o vestuário que elas vestiam para ir a esse culto também era igualmente inadequado. Ele diz: olha, vocês se preocupam tanto em ter uma aparência com ouro e pedras preciosas e uns penteados que eram exageradamente elaborados para a época e inapropriados para o local. Quem concorda aqui que para cada ambiente tem um vestuário adequado? Então ele começa instruindo: olha, esse vestuário de vocês, ele é um vestuário que está ostentando uma posição. E existiam pessoas de todos os níveis naquela igreja, níveis econômicos eu me refiro, e tinha pessoas na igreja que se constrangiam com o modo como aquelas mulheres se vestiam, exageradamente arrumadas, ostentando um padrão econômico que não é necessário mostrar, porque se você tem um padrão econômico alto, isso não é necessário ser exaltado em alguns lugares. E o Espírito Santo aqui, ele estava querendo colocar um equilíbrio nas coisas, que aquelas mulheres tivessem um vestuário e um comportamento adequados às mulheres de Deus. Uma mulher indiscreta que chama atenção com a sua roupa, ela é uma mulher que não está glorificando o Senhor, ela está chamando atenção para ela. E sempre que alguém chama atenção para si, Jesus está sendo colocado em segundo plano. Amém? Então eu quero falar um pouquinho com vocês sobre comportamento e vestuário. Eu era ignorante, por exemplo, com relação ao assunto de, por exemplo, uma consultoria de imagem. Eu achava supérfluo, eu achava um tema desnecessário, que não tinha nada a ver. Era a minha visão sobre esse trabalho. Até que eu entendi um pouco mais de perto que esse tipo de trabalho, ele visa a que nós tenhamos uma imagem condizente à nossa posição. E hoje eu quero falar da posição de filha de Deus. Não quero falar aqui de posição econômica ou política ou empresarial ou econômica, nada disso. A identidade de filha. Esse corpo que a gente carrega, o nosso espírito, ele precisa de uma moldura. E a moldura é a nossa roupa. Amém. A roupa que a gente veste é a moldura do nosso corpo. Que tipo de pintura, de imagem as pessoas estão vendo quando elas olham para nós? Será que a nossa moldura, ela está condizente com a nossa identidade? Vamos pensar um pouco sobre isso. Estão entendendo até aqui? Deixa eu pontuar algumas coisas aqui que eu anotei do que esse texto que nós lemos está tentando ensinar. Número 1, esse texto, ele está ensinando de que essas mulheres estavam chamando a atenção para si de forma inadequada. Se a roupa ela chega antes da mulher, está tendo uma incoerência nesse vestuário, porque a mulher ela tem que acompanhar o vestuário e vice-versa. A minha roupa, a minha maquiagem, a minha aparência, ela não pode chegar lá na minha frente chamando tanta atenção que desassocie da minha pessoa. Uma roupa vulgar, indecente, justa demais, transparente, excessivamente enfeitada, ela destoa da natureza que nós carregamos, que é uma natureza discreta e modesta.
Uma mulher que tem necessidade constante de chamar a atenção para si, ela tem uma doença na identidade dela. Ela está doente. Oh, glória. Eu mesma vou pregar, eu mesma vou dizer amém, vai ficar mais caro. Porque a pessoa tem que pregar e dizer amém tudo junto. É isso, minha gente. Então a gente tem que entender que é necessário algum ajuste. Eu vejo aqui, pelo menos rapidamente olhando aqui para vocês estão todas muito dentro do padrão da palavra, e talvez não seja necessariamente para alguém que esteja aqui, mas talvez alguém que você conheça precise dessa palavra. Talvez o testemunho de alguma mulher de Deus que você conheça não seja tão eficiente, porque a embalagem, a moldura dela está distoante com a natureza que ela carrega. Uma mulher vulgar, ela passa uma mensagem. Oh, glória. A roupa passa uma mensagem. Ainda que a gente queira discordar disso, até o mundo já reconhece isso. Pessoas que estudam sobre moda, sobre imagem, elas falam sobre isso, e isso é verdade. E o que está sendo colocado aqui não é uma doutrina contra a moda ou a beleza. Muito pelo contrário, ele está pregando aqui, ensinando sobre a beleza equilibrada, sobre uma aparência equilibrada que não destoe de quem a gente carrega. Amém, irmãs? E eu coloquei aqui que o foco não está na roupa em si, do que esse texto está tratando, mas no que a nossa roupa representa. O que a nossa roupa representa? Ela é um reflexo da nossa fé e da nossa dedicação a Deus. Já pensou que na roupa que você veste, ela passa uma mensagem, ela reflete algo? E o que a minha roupa, a minha aparência tem que refletir? A minha fé, a minha obediência, a minha devoção a Deus. Sabia que a roupa prega isso? Sabe que aquele pessoal do programa da televisão que faz lá a imagem do pessoal, eles dizem que para ir para uma igreja tem que ter uma roupa adequada? Não existem vestuários que são desaconselháveis para alguém ir cultuar a Deus numa missa, numa igreja evangélica, o que quer que seja. Eles entendem que existe um padrão de educação, de ética e de respeito. No meu tempo, há muitos anos atrás, quando eu era mocinha, lá em Barbacena, as pessoas, elas não iam para uma missa de decote de mini saia. A gente não via isso. É verdade ou não? Sim ou não? As pessoas tinham um decoro, mesmo pessoas que não professavam nenhuma fé, mas elas iam a uma missa, a uma igreja evangélica, com uma roupa minimamente decente. Hoje em dia não tem mais esse limite, nem esse padrão, nem para se ir a uma missa. Eu já vi padres falando no microfone, pedindo para que as mulheres se cobrissem. Eu já vi padres rejeitando batizar crianças, porque a mãe da criança foi seminua. Eu aplaudi aquele padre, eu curti, comentei, compartilhei. Porque aquele padre, ele é um padre de Deus. Ele disse: eu não posso batizar uma criança cuja mãe está seminua. Entendem, meninas? Então, a gente tem que entender que a nossa roupa reflete alguma coisa. Ela passa uma imagem. E eu anotei aqui que existem extremos, no corpo de Cristo. Ou um excesso de vaidade que leva à vulgaridade, ou um desleixo total. Aquela mulher que não cuida do cabelo, aquela mulher que não se arruma, aquela mulher que não tem a mínima vaidade. Isso também passa uma imagem de desrespeito. Porque quem você carrega merece respeito também no cuidado que você tem com o seu corpo. Quem você e eu carregamos merece a excelência com a qual a gente se vista e se arruma, primeiro para Ele, depois para as pessoas. Para o nosso marido, as que são casadas, para as pessoas do nosso trabalho, do nosso convívio, mas nós nos arrumamos para o Senhor. Sempre que você for se arrumar, pense: eu estou me arrumando para o meu noivo, e o nosso noivo é Jesus. Como ele reagiria ao tipo de vestuário que eu visto? Se hoje Jesus entrasse no meu quarto e abrisse o meu guarda-roupa, quais roupas ali ele validaria, ou quais delas ele retiraria do meu armário? Será que algumas delas ali estão passando uma imagem diferente? Filha, essa aqui, talvez as pessoas não te reconheçam como minha filha, mas como alguém que ainda não tem pai. Eita, glória! Porque as órfãs lá fora, elas se vestem de acordo com a natureza que elas têm, de sensualidade, de vulgaridade, de necessidade da aprovação de um homem.
A nossa roupa nunca pode ser motivo de tentação. A nossa roupa deve ser inspiração, para que outras mulheres olhem para nós e digam: meu Deus, que mulher elegante, que mulher modesta, que mulher, né, que anda de uma forma tão elegante. Mulher, onde foi que você comprou essa roupa? E você dá lá a dica para ela, e dá um cupom para ela, leva ela, prega para ela e faz a obra, né? Se a nossa roupa é motivo de tentação ou de escândalo, ou de tornar um homem tendo que desviar o olhar de nós, mas há quem diga: não, mas a maldade está no olhar de quem vê. Essa é uma frase muito mundana e é como se fosse uma muleta para justificar a vulgaridade. É isso mesmo. Essa frase não deve estar na nossa boca nunca. Porque se uma mulher sabe quando ela está se vestindo para atrair olhares, e se há essa intenção no coração, o Senhor quer tratar com isso hoje aqui nessa sala. Amém. Amém? Para que a gente se arrependa e viva uma vida intencionalmente de santidade. Ana, que tem não sei quantos milhões de seguidores, diz: aquelas mulheres precisam do que eu e você carregamos. Amém. A gente não precisa andar no modus operandi delas, nem no estilo de vida delas, porque está na moda, porque é bonito. Não, irmãs, a moda é 1 Timóteo 2, 9 e 10. Essa é a nossa moda. Amém? O nosso padrão está dentro dessas escrituras. E o que passar disso é maligno, é moda do mundo e não vai levar você para mais perto do Senhor. Amém? Eu sei que ninguém de nós aqui quer ser confundida com uma mulher do mundo. E a roupa é a primeira coisa que as pessoas veem em nós antes da gente abrir a boca. A pessoa não sabe que você é crente do fogo, vai para o monte, ora em línguas, né? Como a Risoneide. Risoneide é a mulher do manto. Mas a Risoneide, ninguém sabe até a Risoneide abrir a boca. Mas quando a gente olha para ela, o padrão do vestuário, o comportamento, ele carrega uma mensagem. Que quando ela abre a boca, valida o que ela fala. É ou não é? Tem coerência no que ela prega e no que ela mostra antes de ela pregar. Então, se o nosso vestuário já é uma mensagem, quando a gente abrir a boca, aquilo vai destoar muito. Porque se prega o que não se vive, não é? Encontro pessoas às vezes no shopping, em lugares em Aracaju, alunas do Rema, que no Rema ou na igreja tem um vestuário todo certinho. Aí você encontra aquela mesma santa no shopping e a 2 quilômetros, quando ela lhe vê, ela já começa a se puxar toda, porque está vindo na minha direção. E eu acho tão engraçado aquilo, porque eu não sou ninguém, gente. A gente tem que temer é ao Senhor, não é ninguém. Quer dizer, Jesus, ela não está nem aí se ela está expondo o peito, coxa, tudo, mas vê alguém na terra para dar aquela aparência de espiritualidade, ela começa a se puxar toda. Dá vontade de dizer: filha, Jesus já viu. Quem sou eu? Então fica naquele constrangimento hipócrita, tentando cobrir o que ela desde casa saiu querendo mostrar. Porque se ela não quisesse mostrar, ela nem teria saído de casa. Mas ela quer mostrar, ela quer exibir, ela quer que homens a desejem. Essa é a verdade. Oh, glória. Amém? E eu coloquei aqui que se o nosso coração estiver em sintonia com Deus, o resultado será visto na maneira como nos vestimos. Se o nosso coração estiver em sintonia com Deus, o resultado dessa sintonia, dessa unidade, dessa busca, ele vai ser refletido na nossa roupa. Amém. Vou dizer uma coisa para vocês: é impossível uma mulher estar num lugar secreto em oração todos os dias e ela se vestir de forma vulgar. É impossível. Você coloca uma roupa e aquilo te constrange dentro do seu quarto, você não sai nem do quarto, quanto mais para a rua, puxando sensível à voz dele mesmo. Esse aqui não tá legal, mas tá todo mundo dizendo que tá lindo. Mas se aqui dentro arranhou, troca de roupa. É o seu amigo, o Espírito Santo sinalizando: essa roupa não me representa. Amém. Vocês já pararam para pensar quem é salvo aqui? Quem tem certeza de salvação aqui? Glória a Deus, a maioria. Então a gente carrega a presença do Espírito Santo. Já pensaram sobre isso? Quem você carrega 24 horas dentro do seu espírito? Se eu colocar uma embalagem dentro desse corpo, né, que a gente na verdade é um espírito que habita no corpo e tem uma alma. A depender da moldura que eu coloque aqui, eu não vou representar quem eu carrego. E tem muita mulher de Deus, muitas por não ter ensinamento, outras têm o ensinamento, mas não praticam, porque elas amam ser desejadas. E tem muitas mulheres na igreja que amam ser desejadas. Se você já tem o seu marido, é ele que tem que te desejar. Amém. Se você não tem o seu esposo ainda, Deus vai mandar o seu marido. E até lá, guarda seu desejo no oculto do profundo do lugar secreto.
E Deus vai trabalhando com você. Amém. Sabia que Colossenses 2 fala que toda sensualidade é condenada? A gente não leva muito a sério, não. Pecado é adultério, pecado é roubar a igreja. Mas também é pecado a sensualidade. Amém. Não é uma coisa engraçada, uma coisa de crente religioso, crentista. É pecado. É pecado ser uma mulher sensual. A sensualidade, ela é devida dentro do casamento, nas quatro paredes. Aquela roupa mais sensual, aquele jeito de... As meninas casadas aqui entendem o que eu quero falar. Mas chega aquelas mulheres na igreja com aquele jeito de andar, aquele jeito de jogar o cabelo, aquele jeito de cruzar a perna, e só quem serve para tirar dúvida é o pastor ou os diáconos. As esposas do pastor não sabem nada. E ela deve ser ciumenta. Não. Só nesse celular aqui tem mais de 400 contatos. No do meu marido tem mais ou menos esse tanto. E 90% são mulheres. Ele chega na igreja, as meninas abraçam ele, mas as meninas sabem, eu não tenho nenhum problema. Mas existem mulheres que a gente percebe uma influência diabólica. E a roupa que elas vestem demonstra isso. Amém? Amém? Um jeito estranho de jogar o cabelo. Tem umas coisas que precisam ser arrancadas. Amém. Porque elas são portas de pecado. Amém. E a nossa roupa pode estar favorecendo a que o diabo encontre ocasião na nossa vida. Amém? Uma mulher que tem que mostrar parte do corpo dela para atrair um homem, ela só vai atrair homens ruins, homens carnais, que vão querer só o corpo dela. Quanto mais coberta você estiver, mais modesta, mais elegante, você vai atrair aquele príncipe, aquele homem de Deus que está orando justamente por uma mulher modesta, uma mulher santa, uma mulher que se comporte bem também, que tenha um comportamento adequado. Amém, gente? Amém. Juliana Borba, uma ministra da nossa denominação, ela falou essa semana, e eu anotei aqui, fiquei pensando sobre o que ela disse. Ela disse assim: o que você veste importa. O que você veste importa. Suas roupas, elas devem fazer a mesma confissão que a sua boca. Elas devem exaltar a Deus e refletir a sua fé. Eu achei bem interessante. Ela disse que nossa roupa deve fazer a mesma confissão que a nossa boca. O que a nossa boca confessa? Sou uma mulher de Deus, Deus é o meu Pai, sou santa, sou amada. A nossa roupa, ela está fazendo a mesma confissão? Ou a nossa boca fala uma coisa e a nossa roupa prega diferente? Tem que haver uma coerência entre a confissão da nossa boca e aquilo que a gente veste. Como a gente se comporta, a forma como a gente se senta, a forma como a gente olha, a forma como a gente cumprimenta o sexo oposto, a forma como a gente segura a mão de um homem, cumprimenta de forma decente, ou aquela segurada daqueles 10 segundos a mais. Meu Deus. Deus condena isso. Eu acredito que tem alguma mulher aqui talvez que tenha que ouvir isso, que eu não vim saltando pelos montes para pregar para essa parede. Não é possível um negócio desse, né? Nem que seja sua prima, aquela prima que você não vê a ela, mas que tem um negócio estranho aqui, uma sensualidade enraizada que Jesus hoje quer arrancar da nossa vida. Amém? Porque ao contrário do que o mundo prega, sensualidade, ela é condenada, sim. Porque ela prega uma mensagem que não é adequada à nossa natureza. Amém? Amém. E tem um relato na Bíblia da rainha de Sabá, lá em 2 Crônicas 9. Era uma rainha etíope que no tempo do rei Salomão ela foi visitá-lo. Ela ouviu falar da fama dele, da sabedoria do reinado dele, e ela em comitiva viajou até lá e foi ver o reino de Salomão. Ela viu o palácio, ela viu a estrutura que ele tinha, a estrutura bélica, ela viu tudo. E por 2 vezes, no versículo 4, vocês não precisam ir lá, só vou citar, a Bíblia fala que ela ficou impressionada. Na verdade o termo original é fora de si. Ela ficou fora de si quando ela viu o traje que os copeiros serviam à mesa do rei. Os copeiros, os servos do rei, eles tinham um vestuário tão excelente, tão maravilhoso, que ela ficou fora de si. E eu fiquei pensando, o Espírito Santo fez questão de inspirar um homem de Deus para escrever sobre isso, esse detalhe específico das vestes do copeiro. E aquela mulher a atenção dela foi atraída para aquilo. Eu fico pensando, no nosso trabalho,
Será que a nossa roupa está glorificando o Senhor? Quando a gente vai para uma faculdade, quando a gente vai para os lugares que a gente frequenta, será que as pessoas estão olhando? Ou será que a gente tem uma roupa diferente fora do ambiente da igreja? Uma roupa que você não possa usar num culto não é uma roupa que você deveria usar em lugar nenhum. Amém. Glória a Deus. Exceto roupa de ginástica, tirando esta, você deveria poder usar numa igreja, né? As meninas têm uma ideia estranha. Não, na igreja eu tenho essa roupa, mas no shopping eu posso ir de shortinho, de cropped, eu posso ir sem sutiã, eu posso ir sem calcinha. E eu fico olhando, mas essas irmãs estão tão diferentes, umas irmãs estranhas, né? Acharam, olha, vamos ficar só nós duas, deixa essas meninas pra lá. Não é estranho isso? Não sei como a pessoa sai sem calcinha. Eu acho que é procurando guerra, não é possível. Essas índias estão procurando guerra, não é brincadeira isso. Minha filha, esse fogo não é fogo de Deus não, é fogo do Satanás. E para apagar só em posição de mão para a pombagira sair. Então, meninas, olha, sério isso, viu? E eu coloquei aqui, eu trouxe também umas... Às vezes as meninas não vestem as coisas certas, porque às vezes elas não foram ensinadas, sabe, Letícia? Às vezes, nas nossas igrejas, eu acredito que a gente ensina, às vezes as meninas, elas não têm uma mãe que ensina, a mãe ainda não é crente, a mãe tem um estilo um pouco mais vulgar, mais sensual, e aquela moça vem para a igreja sem uma referência em casa, sem uma referência às vezes de uma irmã mais velha, de uma mulher que ela possa se inspirar. E a gente na igreja evangélica, agora eu vou falar da gente, a gente erra também às vezes por não ajudar e por não ensinar. A gente vê uma nova convertida chegando com roupas inadequadas e a gente acha muito mais fácil apontar o dedo do que passar um cartão. Que tal que ao invés de apontar o dedo, você não usa esse dedo para fazer um pix para comprar uma roupa para ela? Que às vezes a menina não tem uma roupa. Eu tiro por mim quando eu me converti. Eu não tinha roupas adequadas. E eu fui para uma igreja que não era como a Verbo da Vida, que a gente usa uma calça e tal. Era uma igreja extremamente com usos e costumes muito rígidos. Só se usava saia, a mulher não usava calça comprida. E eu não tinha saia. E eu era tida como aquela pessoa mundana que estava na igreja. Eu tinha acabado de nascer de novo. Eu não tinha nem um mês de crente. E ninguém estendeu a mão para me ajudar nisso. Eu fui crendo e Deus foi movendo. E hoje eu me coloco no lugar dessas meninas que chegam na igreja sem referência, às vezes sem dinheiro, às vezes sem emprego. Então eu acho que a gente deveria fazer um mutirão nas igrejas para chamar essas meninas e ensiná-las a como se vestir. Porque apontar o dedo é muito fácil, mas o amor na prática está escasso. É verdade. Tiago diz: me mostre a sua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé com obras. Então a gente vai lá, compra uma roupa, ensina a gente ela a se vestir. Por exemplo, eu trouxe umas peças aqui, eu vou dar uma aula prática agora, porque às vezes tem que desenhar, né? Não é o caso de vocês aqui, mas vai que de repente você vai se inspirar nessa aula e vai até, de repente tem alguém aqui que precisa, e eu sei que vocês me amam, a gente já é amiga, já passamos a pior parte, vocês estão aqui ainda. Eu quero te mostrar que tem peças que a gente pode usar e ficar melhor. A gente às vezes se preocupa com a roupa, mas esquece da peça íntima. Eu já vi mulheres com roupas lindas, às vezes cara, Letícia, de marca, conjunto de blazer linda, e quando ela se virou e olhou atrás, o desenho da calcinha. Gente, se a sua calcinha está desenhando aqui hoje, fique em paz, porque você não estava aqui antes dessa pregação. Então, desenha tudo, mostra tudo. Eu não sei se você concorda, mas é feio. Eu acho que estraga o look quando tem um sutiã mostrando aqui vazado demais, ou a marca da calcinha demais. Eu tô com uma peça que eu vou mostrar aqui. Vocês não conseguem ver marca aqui. Estão vendo alguma marca? Não tem marca. Por quê? Porque eu tô usando esse shortinho aqui, ó. Tô usando o bege, eu tenho o bege e o preto. Tá vendo esse shortinho? E o nome desse shortinho é Livramento do Senhor. Amém? Eu batizei o meu shortinho de livramento. Eu tenho 2 livramentos. Na verdade, hoje eu tenho 3. Eu comprei mais um. Eu tenho um livramento bege, eu tenho um livramento marrom e eu tenho um livramento preto. Eu tô com um livramento bege. Não vou mostrar que tem uns rapazes ali, mas é esse aqui, só que sendo bege. Ó, não marca. Ele não precisa ser colocado com calcinha, porque ele funciona como uma calcinha. Ele tem um fundo nele como o fundo da calcinha. Irmã, mas eu não me sinto talvez muito à vontade, eu acho estranho. Coloca um carefree, aquele protetor de
diário, acho que ele dá uma segurança a mais até você se acostumar, mas ele é como se fosse uma calcinha grande. Você não precisa colocar calcinha quando você coloca ele. Você coloca um vestido de malha, você coloca calça branca, você coloca roupa mais fininha e não vai mostrar. Você vai ficar à vontade sem mostrar nenhuma marca de lingerie na sua roupa. Eu não posso me esquivar de não ser santa em determinados ambientes. Todos os ambientes, eles são necessários que a gente se adeque, que a gente coloque uma roupa adequada, uma roupa decente, porque a nossa roupa está pregando o nosso comportamento, o jeito que a gente trata as pessoas, porque tem tanta mulher grosseira, tanta mulher mal educada, que fala alto, que fala aos gritos, fala mais baixo. Não sei como é que você fala aqui, mas chega com mais educação, peça por favor, peça com licença. Gente, a gentileza também é um tipo de roupa que a gente veste, modesta, educada, e também o trato com as pessoas. Pede por favor, agradece quando ele dá as coisas. Eu tenho pavor de gente que pede as coisas como se estivesse falando com qualquer um. Pega aquilo ali pra mim. É horrível, não faça isso. Nem para os meus filhos em casa eu faço assim. Peço por favor, agradeço. Eles foram criados assim, eles são incapazes de pedir algo a você sem pedir por favor. E quando você atende, eles dizem obrigado. Foram criados assim, porque a gentileza faz parte também do nosso jeito de ser. Então, se você puder ajudar alguma mulher com esse estudo, com peças como essa, você de repente viu lá uma calçolona lá mostrando, ou então aquele fio dental. Eu não sei como uma mulher anda de fio dental, eu não quero julgar aqui. Digo eu, não, Senhor. É bastante desconfortável, né? Mas enfim, cada um usa o que quer e cada um sabe o que vai fazer da sua própria vida. Mas essas peças, se você puder, abençoe, oferte para alguém, aquela irmãzinha que chega, que está com aquela roupinha tão diferente, né? Tão diferente mesmo, e você chegar lá, amado, o Senhor está aqui, eu aprendi lá no evento de mulheres, eu queria saber se você gostaria de receber, eu aprendi, tem umas calcinhas, eu não sabia dessas peças, eu fui ensinada sobre isso, e eu comecei a comprar, comecei a ofertar. Lá na nossa igreja, raramente você vê uma roupa assim diferente, né? Geralmente são as visitantes, mas elas se sentem tão constrangidas que elas começam a se puxar, elas pegam um pano, cobrem a perna, porque quando elas olham ao redor tem um monte de mulher santa, bem arrumada, bem trajada, sem mostrar peito, sem mostrar perna. Então é constrangedor quando você está num ambiente totalmente diferente. Você tem que se adequar, e esse constrangimento é benéfico, porque elas estão vendo um padrão diferente, um padrão que o Senhor tem para elas também. Amém, meninas? Vamos ficar de pé? Eu queria orar por você, que as moças na igreja olhem para você e digam, meu Deus, que mulher chique, eu quero ser como ela quando eu estiver mais madura. Eu me inspiro nessa mulher, eu me inspiro na forma como ela se arruma, na forma como ela trata as pessoas. Que essa mulher seja você. Que essa mulher inspiradora para as mais novas da igreja seja você. Faça essa oração no seu lugar. Diga, Senhor, se arrependa se for o seu caso. Peça perdão ao Senhor. Quando nós nos arrependemos, o Senhor nos alcança. Quando a gente reconhece, né, que precisa mudar. Existem coisas que precisam ser arrancadas aqui. E você sabe do que o Senhor está falando, você sabe. Mude o seu coração dentro de você. Peça para o Espírito Santo te ajudar nisso. Espírito Santo, me ajude a que essa inclinação em mim, que não é boa, que é ruim, que eu consiga dominar essa área, ser uma mulher que inspire, uma mulher que seja uma referência de modéstia, de elegância, de gentileza, de santidade, no trato com os outros. Recebe essa oração no nome de Jesus, querida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, ela faça parte da sua vida diária, todos os dias da sua vida. Que o Espírito Santo possa ser o seu personal stylist, aquele que vai te ajudar a escolher as suas roupas, aquele que vai te inspirar onde comprar, o que comprar, como se arrumar, aquele que vai te inspirar a tirar do seu guarda-roupa, da sua vida, aquilo que não combina mais com a sua nova natureza. Sabe, aquele jeito de andar, aquele jeito de se portar que não é adequado para uma serva do Senhor. A Escritura Sagrada diz que existe um padrão de santidade, de bom senso, de modéstia, que é agradável ao Senhor. Talvez não seja a palavra que você quisesse ter ouvido, mas é a palavra que nós precisávamos ouvir hoje.
hoje. As que já estão nesse padrão, ótimo, parabéns, continue, avance, continue sendo referência, inspirando outras mulheres. Mas aquelas que precisam de um ajuste, receba esse ajuste em nome de Jesus. Deixe que o Espírito Santo te ajuste, te sinalize, te molde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não vamos sair desse encontro do mesmo jeito que chegamos. Vamos sair daqui convencidas, convictas de que o Senhor, Ele tem um padrão para nós muito mais alto, muito melhor para cada uma de nós.